nessa Dá lida. frio na barriga saber que serás a nossa vice-prefeita, vai ser a nossa vice. Às vezes dá, porque assim, por um lado eu fico super empolgada com tudo que eu posso fazer, com tudo que está disponível em termos de conseguir melhorar, né? E ao mesmo tempo, assim, meu Deus do céu, eu vou ser a vice-prefeita, assim, parece que não tem, a gente demora a cair a ficha do tamanho da coisa, né? Mas eu tô vendo que essa eleição, ela tá se encaminhando, aliás, foi uma campanha linda, propositiva da nossa parte, né? De muita prestação de contas, porque a prefeitura tem muitas coisas positivas para entregar, né? E eu sei que é a tua primeira experiência na política, e como é que é esse convívio com o Melo, com a questão da campanha? Sim. Conta um pouco para nós. Então, eu já conheci o Melo como quem vê de fora um prefeito que, na minha opinião, sempre foi o melhor de Porto Alegre. Mas conviver com ele é sensacional. O pessoal sempre fala, ai, como tu teve coragem, né, de se expor. Claro que existe essa faceta da coragem, porque tu te expõe, tu coloca a tua vida, né, de uma forma mais pública. Mas em termos de energia ruim, que eu tinha medo, assim, dessa coisa de, ai, tem muita gente ruim, muita gente vai falar mal, muita gente vai difamar e tal. Com ele eu não sinto isso, porque ele tem uma aprovação tão grande, ele orbita tão bem em todas as esferas, que eu não senti nada de ruim. E ele sabe muito de política, né, Bettina? Tu percebe, assim, que ele, em qualquer lugar que o Melo chega, ele sabe como falar com as pessoas, como se comunicar, e ele é uma aula de política ambulante. Logo, logo tu vai estar, voando do lado dele, não tenho dúvida disso. Até porque é importante, assim, que o prefeito enxergue que ele governa para todos. Ele não pode ter partido, ele não pode ter preferências em termos de... Né? Eu acho que os convívios que envolvem ser prefeito são convívios que envolvem diversidade. E ele sempre dialogou muito com a diversidade, né? Então, em todas as escalas de vida, em todos os círculos sociais, por assim dizer, né? Ele está muito bem em tudo quanto é lugar. Ele sempre busca o diálogo, ouvir as pessoas, querer saber o que é prioridade, o que não é. Porque a gente sabe que não tem como atender tudo, né? O candidato que diz, não, eu vou fazer isso, isso, aquilo, atendendo todas as demandas, ele está divorciado da realidade, né? Ele viaja no mundo imaginário dele, ou ele está mentindo. Então, o mundo da propaganda política. O mundo da propaganda política. Então, assim, sempre desconfie de quem vai fazer tudo. Não, exato. Eu estava vindo para cá e estava ouvindo, né, o horário eleitoral, e às vezes houve alguns candidatos que estão concorrendo contra, né? Sim. Falarem, assim, coisas mirabolantes no microfone que nós sabemos. Pô, eu, 4 anos vereadora, eu já sei que aquilo que está sendo dito é completamente inviável ou muito difícil de ser feito. Como assim, tornar todas as escolas em turno integral nos próximos 4 anos. A gente sabe que não tem professor suficiente, não tem estrutura para isso. Né? E zerar todas as vagas de creche em 12 meses. A gente sabe o quanto o Melo tentou. E a maioria das pessoas, Bettina, não se dá conta de que se não tivesse acontecido a pandemia, que durou 2 anos e tanto, e que o reflexo econômico quebrou muitas famílias, e essas famílias que estavam em creches particulares migraram para a creche pública, se não fosse isso, as nossas vagas tinham sido zeradas nesse mandato. Mas elas duplicaram. Então a gente conseguiu criar quase 4.000 vagas de creche e existe uma demanda para mais quase 4.000 vagas de creche. Por quê? Porque houve esse decréscimo de poder aquisitivo das pessoas. Tu percebe isso de tudo aquilo que esse mandato fez e que vocês estão aí relatando positivamente, mesmo com a pandemia, mesmo com a catástrofe, mesmo com o vendaval que deu e o temporal que destruiu tudo. Tudo de ruim que podia acontecer nesses 4 anos aconteceu, e mesmo assim Porto Alegre se levanta. É melhor com o Melo ou não é? É 1000 vezes melhor com o Melo. É como eu digo, assim, cobram dele como se o mandato tivesse sido uma primavera longa e florida, como se não tivesse passado por nenhum problema. Então, assim, nós estamos diante de uma coisa que está me estarrecendo. Porque, assim, eu estou estreando na política, não é novidade, e eu sempre vi a política por
pela ótica do cidadão eleitor, né? Eu agora estou vendo os bastidores e estou vendo os interesses e decisões que envolvem a qualidade de vida do cidadão e que são tomadas por medidas políticas. Exemplo, a esfera estadual, que não está desassoreando os rios e que atribuem ao município, é assim, o Melo, ele não tem ingerência no Caí, Jacuí, Sinos, Taquari. Isso quem tem que fazer é o Estado. Com não dinheiro só federal, isso é um sistema, eu sempre digo isso. Exato, não só pelo volume de dinheiro que se implica, como porque o Melo não tem como mexer em outros municípios. Não, e porque o Rio, Guaíba, Bacia, não é uma responsabilidade do prefeito Melo. Existem dezenas de outros municípios, isso é uma questão estadual. Exato. É difícil de trabalhar isso, né? É difícil e o cidadão, num primeiro momento, tende a culpar muito o município por coisas que afetam diretamente ele, porque, digamos, é a esfera imediatamente acima. É a primeira pessoa que enxerga, é o vereador e o prefeito. Exato. Somos nós que vamos apanhar em primeiro lugar. Pois é. E aí, assim, então, se o Estado não faz o que tem que fazer e declara apoio a outro candidato dizendo o que irá fazer, isso é no mínimo injusto, né? É uma politicagem. É uma politicagem que pune o cidadão em prol de eleger outros que, na verdade, assim, eu não ia querer ter um apoio de um governo assim. Nem eu. Nem na esfera federal e nem na esfera estadual. Mas, Betina, é a mesma coisa que a gente vê o governo federal, que prometeu mundos e fundos e não entregou, né? Dos bilhões que eram para ter vindo para o nosso estado, exato, não veio, as casas não vieram, as compras não aconteceram, né? Se prometeu para as pessoas num primeiro momento que todo mundo que perdeu suas casas teria um outro imóvel, e toda essa questão acaba recaindo nas costas do prefeito, porque a maioria das pessoas, elas realmente estão ali trabalhando o dia inteiro para botar comida dentro de casa, elas não conseguem fazer essa avaliação de quem é de fato a responsabilidade. E enquanto se diz na grande imprensa que o governo federal está fazendo toda a sua parte, o que é uma mentira, porque não estão, né? É o uso político da tragédia, né? Porque a gente vê que o recurso não veio, justamente cabe a nós pensarmos, dar espaço para pensar que é a represália política, porque não é o candidato deles. E também não é falta de dinheiro, porque há pouco tempo se tornou público que o governo federal repassou recursos para cidades alinhadas politicamente com o governo federal, sem que houvesse uma demanda real. E ao ser questionado o líder federal, mas por que o senhor está passando tantos bilhões para essas cidades que sequer têm necessidade? Não houve uma resposta concreta. Então, não é falta de dinheiro. Se tivessem mandado 7 bilhões da compra do arroz que não precisava para nós, já teria feito uma diferença. Exatamente. Então, assim, considerando que o orçamento geral da prefeitura é 11,5, imagina. E para fazer a manutenção das estruturas destruídas, e diques, e comportas, e muro, etc., é muito mais do que isso. Quer dizer, o cidadão ele vai ter que ver que o prefeito ele não pode optar por ou ele não dá, né, saneamento, limpeza, tudo que envolve a vida vegetativa da cidade para resolver o problema da segurança hídrica. Eu fiz um discurso faz uns 40 dias no plenário da Câmara dizendo: não imaginem que esse sistema de contenção de cheias e enchentes, que é um sistema, vai ser feito com dinheiro do IPTU e do ISS dos municípios. Não vai. Nem com o IPVA do Estado. Isso é recurso federal e é obrigação constitucional da União fazer. Agora, passando para uma outra pauta que eu sei que tu gosta muito, que é uma causa que nos une, que eu tenho 5 animais adotivos em casa, estou prestes a adotar mais um, mas pós-campanha, porque senão não tem como cuidar, né? Qual é a tua visão da causa animal para Porto Alegre? O que a gente pode melhorar? Sim. A causa animal, ela vinha sendo gerenciada de uma forma bastante eficiente e progredindo dentro do governo Melo, com esquema de castrações, esquema de atendimento médico, vários projetos que envolviam, inclusive, uma farmácia veterinária específica com subsídio do município e tal. Só que, quando aconteceu o problema da enchente, nós importamos milhares de problemas. Então, assim, vão dizer que cachorro é problema. Olha,
não é que o cachorro seja problema, é que esses cães que foram abrigados aqui, eles vieram de outros municípios. Eldorado, Guaíba, Exato. Gravataí, então, o São entorno, Leopoldo, Canoas. O entorno de Porto Alegre acabou trazendo muitos animais que foram, num primeiro momento, resgatados de uma forma emergencial, assim, ó, tira d'água, bota no lugar seco e seguro. Tira d'água, bota no lugar seco e seguro. E as condições não eram as ideais, porque o objetivo era salvar a vida, não era colocar o animal com um tutor ideal. Não havia como. Tinha abrigo com 5.000 cachorros. Não é 100, 200, 1.000, é 5.000 ração, cachorros. É limpeza, é higiene, é água. Exato. É vacina, é controle de doença. Tudo. Eu tava... E gente para fazer isso. Exatamente. O que, num primeiro momento, se mostrou valioso, o voluntariado. Houve, assim, um engajamento da sociedade nesse sentido, só que o tempo para que se propiciasse o ideal de vida para cada animal foi mais longo do que a disponibilidade do voluntariado. Claro. Então, a coisa começou a ficar mais difícil, né? Eu estava no gabinete de crise do Estado, que daí envolveu o Comando Militar do Sul, vendo daí a situação Estado, não era a situação município, né? E a dificuldade foi em todos os lugares. E eu procurei literatura, procurei normativa, diretrizes, o que quer que seja, inclusive na literatura internacional. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Foi muito maior que Katrina, a gente sabe Katrina disso. foi uma esquina comparado com o que aconteceu aqui. Então, assim, as pessoas, elas, quando são colocadas numa situação de crise, elas acabam se adaptando, vendo as melhores soluções, aprendendo com erros. E isso é bom, né? As críticas, elas são bem-vindas no sentido de construir, vamos nos juntar e ver, olha, numa situação dessas, o ideal é fazer dessa forma e com esse formato, e com tais apoios, enfim, para que a gente consiga lidar melhor. Se Deus quiser, nós não vamos passar por isso de novo. Mais ou menos a população ainda de animais que estão em Porto Alegre? Pois é, atualmente eu estava cuidando junto com o pessoal dos protetores, enfim. Nós temos um pouco menos de 2.000 animais que estão entre lares temporários e abrigos, né? Esse número tem diminuído bastante. Os proprietários destes animais, alguns não vieram buscar seus animais de volta, né? Na verdade... Isso é uma questão de responsabilidade, né? Inclusive, assim, o pessoal às vezes fica meio se ponteando, né? Protetores e criadores, mas assim, os criadores não tiveram perdas dos seus animais, conseguiram cuidar, resgatar e mantê-los seguros. Então, e os protetores dizendo, não, mas e os tutores, vamos arrumar novos tutores. A situação que envolveu esse resgate envolveu um número muito grande de animais de rua, né? Então, muito embora Porto Alegre busque insistentemente e muito eficientemente castrar, procurar dono, procurar responsabilidades e tal, em municípios em volta nem sempre isso acontece. Então acabou que os animais vieram para cá. E agora tem que se achar uma solução. Feira de adoção. Feira de adoção, em outros estados, se for o caso. Dia da criança tá chegando aí. Exato. Depois tem o Natal, vamos adotar. E adotar com responsabilidade também, porque não adianta adotar e largar na rua na semana seguinte. Perfeito. Né? Então, a adoção ela é bem-vinda, todas as medidas para proteger e dar qualidade de vida para os animais são bem-vindas, né? As críticas são bem-vindas se forem construtivas e que não forem coisas apenas para polarizar opiniões. Sim, né? exatamente. A gente tem que trabalhar junto. O objetivo é resolver e trabalhar junto. A cartilha de bem-estar animal é algo muito bem-vindo, né? E que a gente gostaria que todo mundo cumprisse. Minha vice-prefeita, agora a gente se encaminhando para os finalmente da nossa entrevista. Hoje, depois dessa caminhada toda e essa imersão que tu tiveste com vários secretários sobre as questões do município, o que tu acha que são, assim, entre os 3 ou 4 coisas mais importantes para a cidade nos próximos 4 anos, que tu gostaria de ver saírem do papel? Inclusive uma coisa que eu quero colocar no papel e que é uma coisa muito silenciosa e invisível, por assim dizer, pelas pessoas de um modo geral, é a parte de gestão de recursos.
Então, assim, eu tenho, para mim, a gestão de recurso com um formato muito específico por conta do Exército. Então, nós temos prazos, inclusive, de licitação, de empenho, de liquidação, para que a gente consiga utilizar o recurso sempre de uma forma eficiente e dentro do exercício fiscal, que é o que é importante. Então, eu quero dar muita atenção para isso. É uma coisa que me afeta, eu sei fazer. A segunda coisa envolve, não tem como dizer que não, a segurança pública. Né? Nós tivemos uma melhoria de índices sensacional nos últimos anos. O pessoal critica, mas o pessoal esquece que foram mais de 80% de redução de roubo de carro com cercamento eletrônico. Diminuiu muito a parte de furtos no centro da cidade por conta de câmeras de vigilância. Melhorou a segurança em lugares públicos por conta de iluminação. Iniciativa de Porto Alegre mesmo, porque a segurança de Porto Alegre é responsabilidade do Estado. Exato. E a gente fez muito bem o nosso papel aqui. Sim, inclusive essa fomentação da guarda municipal, né? Então, o Melo, ele entende que a responsabilidade da segurança pública é Estado e país, federação. Mas ele, como prefeito, ele quer que as pessoas se sintam melhor, que as pessoas queiram investir, que as pessoas não tenham medo de sair na rua e procurem ter uma vida saudável e dentro do que se espera, da cidadania espera, né? Então, temos que investir mais nisso. Tenho como colaborar nisso. Boa. Tenho como colaborar. Eu estive conversando com o secretário Aragon, né? E aí ele me apresentou a ideia dos módulos Coban de segurança pública, né? Que é um projeto para os próximos 4 anos, de implementar essas unidades móveis, né, de segurança em vários bairros da cidade. Não são aqueles Não são os containers. Mas não é container, ele chama de Coban, que é o modo que no Japão eles fazem. É mais do que um container, é bem adaptado e se coloca dentro das praças, inclusive lá no Sarandi, onde havia o posto da Guarda Municipal, que ficou embaixo d'água. Ele já não vai mais ficar lá, ele vai ser transferido para uma praça. E assim, perto da cidade, perto da população, perto da comunidade, perto de escola, de creche, onde as pessoas estão circulando, né? Onde, de fato, aquela guarda vai ser efetiva no contato com a população que mais precisa. Eu me comprometi de ajudar com emendas na colocação e eu tenho certeza que outros vereadores também o farão, né? Porque é um trabalho que nos é muito caro. A gente quer ver isso funcionar. E o indicativo da lei, do projeto de incentivo da segurança pública, do PSEG, fui eu que fiz para a Prefeitura de Porto Alegre, aquele projeto que permite que os empresários descontem ISS e invistam na qualificação, no armamento, na estrutura da Guarda Municipal. Isso levou muito tempo para sair do papel, mas agora nos próximos 4 anos ele vai estar a pleno vapor. Então dá para fazer muita coisa com a Guarda. Boa. É isso, assim, ó, é parar de olhar para trás, é parar de se preocupar com campanha e fazer as coisas acontecerem e tornar a vida do porto-alegrense ainda melhor. É o que se quer, né? Se a gente tem segurança, a gente tem tudo. A gente cria ambiente de negócios, a gente atrai empresas, empregos, mantém pessoas aqui. Exato. É a principal questão, né? E a coisa também, assim, se a gente for parar para ver quais são os pontos mais importantes, assim, ó, eu acho que turismo, as coisas que envolvem a parte de ambiente rural, a parte Estamos alinhadíssimas aqui. De água, assim, o meu irmão é velejador, gosta, né? A gente já viu vários projetos que envolvem, inclusive, aulinha para as crianças, com aqueles optimistas, aqueles barquinho pequenininho. Então, assim, ó, nós temos o nosso Guaíba, que independente de ser lago ou rio, é uma bela coleção Numa época do ano de é água lago, que a gente... noutra época do ano é rio. É essa definição que mais chegou perto. O que a gente quer é poder desfrutar ele, que ele seja uma fonte de lazer e de turismo para a cidade, e acho que a gente tem como fazer isso. Estamos alinhadíssimas, Betina, porque a gente destinou 250 mil para os projetos de estudo e colocação das marinas públicas de Porto Alegre. Está lá na Ismamus, né? São vários pontos, vão ser 6 a princípio, uma em Ipanema, uma no Inter, e os outros pontos ainda estão sendo estudados. Esse projeto vai dizer aonde é o melhor local para colocar, né? E aí a gente tem todos os projetos que a gente está trabalhando dentro da frente parlamentar da Orla, que é infraestrutura dentro e fora d'água, que agora mais do que nunca envolve desassoreamento, a dragagem das nossas hidrovias, a melhoria e o aumento dos pontos de transporte náutico,
e um dia a implementação de uma grande rede de hidrovias e navegação que permita que a gente traga grandes eventos esportivos náuticos para cá, né? Porque a nossa ideia é utilizar todo esse potencial do Guaíba, que é infinito para turismo, para transporte de carga de pessoas e para esportes náuticos, que a gente tem aí um potencial gigantesco. Porto Alegre pode se tornar um grande polo de esportes náuticos do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Não, e o rio pode ser usado para transporte efetivamente. O meu bisavô, ele foi quem fez o primeiro transporte de Pedras Brancas para Porto Alegre, ou seja, de Guaíba para Porto Alegre, quando não tinha ponte. Então, era uma forma das pessoas se deslocarem rápida, eficientemente. Quem sabe um plano de algum tipo de transporte que envolva, né, sair do centro e ir para a Zona Sul via água. Sim, a gente tem falado muito sobre isso. É uma coisa que pode ser estudada, né? O pessoal da CATSUL está bem empenhado em estudar isso, mas não só eles. Eu acho que a gente precisa abrir isso. E, inclusive, a gente tem que ter as condições de infraestrutura e hoje em dia tudo isso se faz através de parceria público-privada, porque a gente sabe que a prefeitura não tem perna para tudo. E é uma coisa mas que o tem Melo que ter usa projeto. Bastante. Exatamente. Tem que ter projeto. Exato. Muito obrigada pela tua participação. Acho que Porto Alegre estará em excelentes mãos. Essa dupla Melo-Betina é imbatível, as pesquisas já estão mostrando. E aí, gente, é voto a voto até o dia 6. E se puder ser possível, nós vamos ter aí, talvez, uma vitória no primeiro turno. Mas isso envolve cada um de vocês, ninguém ficar em casa, ninguém ir pra praia, levar a terceira idade para votar, levar o adolescente de 16 anos para votar e correr atrás daqueles 3, 4% que faltam para a gente já encerrar essa eleição num primeiro turno. E Porto Alegre vai estar melhor, sempre melhor. Com Melo e Betina é melhor. Vai estar melhor e sempre avançando. Obrigada.